E aí, galera, beleza? Na aula passada eu mostrei como facilmente editar um dicionário aninhado usando aqui o módulo que eu escrevi, Nested No Problem, né? Foi basicamente, a tarefa foi a seguinte, de mudar tudo que era col 4 e tinha valor 9 para mudar 9 milhões, né? Pouquíssimo código, foi bem possível de fazer isso aqui. Pronto. Acabou. Então, como você sabe, eu sou um grande fã de Pandas DataFrames. Eu amo Pandas DataFrames. Pandas é meu grande amor e, tipo, já faz parte da família. Pandas não é data science, é parte da família, é irmão, é amor, é tudo uma coisa só. Pandas. Agora, já que eu sou tanto fã de pandas, como eu posso trabalhar em pandas DataFrame? Como eu posso converter toda essa parada em pandas DataFrame? Vamos testar o jeito normal, como provavelmente toda pessoa agora tentaria isso. Import pandas as PD, certo? Ótimo. Então a gente vai colocar PD, DataFrame. Eu uso D, eu uso o original agora, não modificado, D. Eu tenho isso aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui to string. Vamos imprimir. Esse. Vamos ser honestos. Esse não adiantou nada. Isso é ruim pra caramba o negócio. Porque o problema é tão pouco, né? E aqui eu tenho um negócio aqui, né? Tem aqui um índice. Tem uma coluna, mas aqui tá tudo dentro ainda, tudo aqui cheio de dicionários. Como eu vou trabalhar agora de maneira decente com esse negócio? Como eu vou fazer isso? Porque isso não adiantou nada. Sabe, uma coisa que você pode testar, que eu comecei a fazer, sabe, principalmente quando ele reclamando, falando, olha aqui, não é o mesmo tamanho, você pode colocar itens, talvez vá ficar melhor, ok? Mas mesma coisa. Agora a gente tem aqui um 0, 0, 1, com level 1. Isso também não adiantou nada. Então, o que vamos fazer? O que vamos fazer de trabalhar adequadamente com esse negócio? Você vai no meu GitHub e você é fã de pandas, você pode escrever a pandas x, é tipo o prefixo a pandas extension, que eu coloquei basicamente todas essas coisas, vamos dizer, os módulos adicionais que eu criei para pandas, que agora já são 72. Na verdade, eu acho que mais que 80, mas acho que não sei porque ele está mostrando tudo. Talvez eu tenha colocado outros nomes, eu não lembro mais, mas enfim. E agora o negócio mais baixado que a galera baixa entre 10 e 100 vezes por dia e Explode Tool. Peraí, cadê o negócio? Pandas Explode Tool. Se você quiser, pode dar uma estrelinha. Só por enquanto só tem uma estrelinha. Mas se você quiser mudar, você pode mudar isso. Pode dar uma estrelinha, ficaria bem feliz. E aqui tem várias coisas. E olha como funciona, como uma maravilha. Vamos aqui. Você só copiar esse código como daqui. A gente já importou pandas, né, de boa. Só isso. Essa função que a gente acabou de chamar adicionou uma coisa no pandas. E sempre quando eu adiciono uma coisa ao pandas no PD, eu coloco sempre o que no começo, que underline. Não sei porquê, essa foi a única ideia que eu tive quando eu fiz isso, então eu fiquei com isso. Agora você pode colocar um que aqui, de repente vão aparecer coisas. Corrupt JSON file to dict, read file with all encodings, e aqui a gente tem any nested equal to df. Se a gente fizer isso aqui, a gente coloca df. Apareceu nada por enquanto, mas vamos dar uma olhada aqui. Print df to string. Já tá bem melhor aqui, né? Agora a gente tá falando, né? Porque aqui agora a gente tem multi-índice. Na verdade, você pode fazer um switch aqui. Você pode trabalhar com multi-índice ou pode trabalhar com flat índice.
Né? São essas coisas, como cuidado, o Pandas já tem incluso stack e unstack, ok? Mas minhas coisas de Pandas começam quando é para uma série, começam sempre com S. Todos os plugins que eu fiz com Pandas, quando você sabe tem S, é só para série. Quando você tem DS, é para o frame completo e para série. Quando você só tem D, quer dizer é só para DataFrame inteiro, não para série, ok? Assim eu estruturei esse negócio. Então a gente pode mudar em stack e unstack. Olha aqui. Agora colocamos stack e olha que bonito agora. Olha que bonito. Aqui. Aí você agora tem multi-índice. Você pode trabalhar com pandas multi-índice agora, como quando você coloca um stack e unstack. Não? Vamos colocar aqui df2. Na df2 agora esse negócio stack, você pode mudar toda hora se você quiser. Eu faço toda hora. Quando eu trabalho com esse formato, quero trabalhar com esse formato. Aí quando eu quero trabalhar com esse formato, eu faço um unstack aqui, entendeu? Ai, caramba, viu? So. E agora, por exemplo, vamos trabalhar agora rapidinho com o unstack aqui, df3, vamos chamar esse df3. Na outra aula eu falei para a galera, olha, quando foi assim, quando é no dicionário, a coluna é 4 e o value é 9, eu quero mudar isso para 9 milhões. Faz isso como dicionário. E depois você assiste outra aula, tenta fazer do seu jeito de mudar isso aqui. Você vai ficar louco na cabeça, entendeu? Só agora, mudando isso para Panda, super simples, claro. Panda é uma maravilha, né? A gente pode colocar um df-log, a gente coloca df3, na verdade, level 3, call 4, certo? A gente já filtrou agora tudo, só vamos filtrar o value agora. E df3 ponto value value é 9. Só. E aqui. Só agora você simplesmente pode fazer agora assim, a gente coloca agora a value e a gente vai modificar. Como eu já falei em outra aula, você pode fazer isso tranquilamente em Python para você ficar mais legível para você. Mudar isso para 9 milhões. E agora a gente tem df3 e mudou tudo para 9 milhões. A gente basicamente fez o negócio que a gente fez na outra aula, só agora com Pandas DataFrame bem mais confortável. Isso amo Pandas. Pandas, você quer casar comigo? No meu GitHub você vai encontrar muito material para trabalhar com nested integrals. Tem várias outras coisas bem legais que ainda vou apresentar nesse canal, que você vai adorar. Eu vou te mostrar uma coisa rapidinho só. Então, pandas x, eu acho que chamei isso de uma coisa de HTML. Isso, HTML, viu? Não, esse foi novo que eu fiz. Não, esse foi antigo, peraí. Deixa eu ver. Não, esse foi novo, esse foi antigo aqui, eu acho. Peraí. Pegar o antigo. Isso. Agora você pode fazer coisas super bonitas. Aqui você vai pip install, né? Tem tudo pip install com todas as minhas coisas. A gente vai fazer assim. Lembra que a gente tinha esse negócio assim? Separado. Olha que bonito, olha que bonito. A gente adicionou, né? Agora. Você tem agora esse negócio de HTML view, porque esse quer dizer funciona para os dois, funciona para o DataFrame inteiro e também funciona para uma série, como você quiser. E a gente aperta isso agora, olha que bonito, agora a gente tem um visual desse negócio de cenários, não é legal esse negócio? Aí eu fiz bilhões dessas coisas e você pode fazer qualquer coisa, né, com isso. Pode imprimir bonitinho para uma apresentação, para seu chefe, né, qualquer coisa. Vamos pegar mais um, já que agora comecei já a apresentar isso. Tá, vamos pegar isso aqui, o clássico, aqui o Titanic, ok? Clássico, todo mundo conhece, né, que já mexeu uma vez com Data Science, 5 minutos, já sabe o que é. Aí a gente carrega, olha que bonito aqui, tem os nomes aqui, né, só foram os nomes. Aqui você pode colocar DataFrame completo. E não é bonito isso aqui. Agora você tem o DataFrame de Titanic com HTML formatado de um jeito super bonitinho. Tá bom?
Muito obrigado por ter assistido. Funciona com Neste, vídeo, como você vê, com qualquer coisa você consegue fazer isso, tá bom? A gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Obrigado e tchau, tchau.